Se você é fã de Mariah Carey ou de música em geral e gosta dela, esse vídeo é pra você. Vamos descobrir como foi a vida da Mariah Carey antes da fama, né, antes do lançamento do seu primeiro álbum, de acordo com o que ela conta pra gente em sua autobiografia. Então vem que tem história pop. Ó, quando Mariah estava ali no sétimo ano escolar, por volta dos 12, 13 anos, ela fez sua primeira gravação como backing vocal. No livro ela não dá o nome de quem a contratou nessa época, mas as gravações aconteciam em um estúdio caseiro no cantinho de uma casa ali. E ela era paga pra gravar algumas músicas assim pra jingles, comerciais, coisas do tipo. Mas esse foi o começo de Mariah começar a estudar e entender como controlar sua voz, criar nuances, criar texturas, criar camadas. Foi quando a relação afetiva dela com o estúdio de gravação de fato começou, coisa que dura até hoje. Nessa época, Mariah vivia em Long Island, e uma sessão levou a outra ali, o boca a boca das pessoas falando que ela era boa, chamar ela para o trabalho, coisas assim. Foi por volta aí dessa idade, com 14, 15 anos, que ela começou a escrever as próprias músicas. Na verdade, ela escrevia desde antes. Poemas no diário, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, um texto aqui, um texto lá. E na casa dela havia um piano no qual ela sentava e tentava ali tirar umas melodias para as coisas que ela escrevia. Mas no trabalho, claro, menor de idade, ninguém sabia que ela estava fazendo isso, nem a mãe, nem os irmãos, nem os coleguinhas na escola. Ela gravava demos para algumas músicas e também para propagandas, então ela foi aprendendo a adaptar a voz dela de acordo com a situação. E mesmo que ela não gostasse ali da música ou daquele jingle que ela tinha que gravar, ela cumpria com o papel, profissional desde pequena. Um dia, enquanto gravava ali, ela virou para o chefe e falou assim: "Ah, eu também sou compositora." E ela pensava assim: já que a gente trabalha nesses jingles breguíssimos aqui, por que então a gente não trabalhar em algo que seja autoral? Mas os caras era meio tipo, quê? Pra ela, sabe? Só que mesmo assim os caras pareciam ser gente boa e abriram ali uma exceção pra ela. E juntos eles gravaram a primeira demo de Mariah que chama To Begin, só que essa demo aí tá perdida aí nas gavetas da Mariah, sei lá onde por onde ela anda. Só que ela relata que eles não entendiam a cultura dela. Eles eram assim uma banda de garagem, já meio tiozão e tudo mais. E ela era uma menina, mas que sabia onde estava o pulso da cultura naquele momento. Então, pra ela, as coisas que eles faziam era assim, mó nada a ver, uma coisa ultrapassada, e pra eles as coisas dela era sem pé nem cabeça. Mas aí Mariah muda de emprego, ela vai trabalhar pra uns caras assim meio suspeito, meio malandro, quem nunca, né? E esse trabalho era pra gravar demos mesmo, assim, pra oferecer pra artistas comprarem e tudo mais, não era pra gravar mais propaganda, gravar musiquinha pra comercial. E no livro ela fala que ela considera esse momento, né, esse trabalho, o início oficial da profissão dela como cantora, que é quando ela finalmente entra na indústria musical, mesmo que num patamar bem menor. Só que a energia lá era esquisitona, ela não sabia se os cara queria dar em cima dela ou não, se os cara era confiável ou não, e as esposas deles ainda olhavam pra ela com ciúme, tipo: "Quem que é essa novinha aí? Pelo amor de Deus, que é isso aqui?" Então faziam da vida dela um treco mesmo, assim, sabe, não davam paz pra pobre. Só que Mariah, que é caruda desde pequena, falou o quê? Falou: "Oi, vamos gravar minhas próprias músicas? KKK." E aí, inicialmente, eles negaram, né, falaram: "Ah, chispa daqui garota, pirralha, sai daqui." Mas depois um desses 2 caras acabou concordando, porque a Mariah fez um acordo com ele, falou assim: "Olha, eu venho aqui, gravo as coisas que vocês querem, mas em troca você trabalha numa música comigo." E a primeira faixa que ela gravou, claro, assim, essa faixa não foi finalizada nem nada do tipo, era um rascunho, se tornou uma demo, bem demo mesmo, de Alone in Love, que depois acabou sendo retrabalhada e foi lançada no primeiro álbum de Mariah. Mas volta comigo aqui pra história. A rotina era pesada, Mariah trabalhava até tarde, dormia tarde e no outro dia ainda tinha que ir pra escola. E aí entra uma figura ambígua na vida de Mariah, que é o irmão dela, o Morgan. Ele morava em Nova York e trabalhava assim meio que como um empresário, tentando empresariar artistas e tal. Mó xuxa, assim, o cara não é nem um pouco confiável, mas trabalhava tentando fazer isso. E aí ele sabendo desse corre da Mariah, né, ao invés de falar: "Garota, para, vai estudar", ele falou: "Não, espera aí, deixa eu ver se eu consigo tirar um dinheiro dessa fia aqui. Ó, consegui uns contatos pra você." E aí eu não sei se é por sorte, por destino, ou sei lá se ele era bom, um desses contatos é Gavin Christopher. E eu falei aqui como se todo mundo soubesse quem ele é, né, mas tá, ninguém sabe, eu também não sabia. É um compositor que escreveu músicas de sucesso, assim, na discografia de uma banda chamada Rufus, na qual Chaka Khan, agora sim, um nome conhecido, era a vocalista principal. Mariah conta que, ó, ela e Gavin se deram bem logo de cara e começaram a trabalhar em umas demos mais profissionais. E a esposa dele, Clarissa,
o santo bateu completamente com o santo de Mariah, ficaram migas. E assim, ainda menor de idade, Mariah se muda para Nova York. E ela conta que essa mudança era essencial para ela continuar abrindo conexões aí numa possível indústria musical. Só que além disso, a mudança também era necessária, porque a mãe dela, que sempre teve dedo podre para homem depois do marido, né? Ela sempre arrumou uns namorados bem boy lixo, assim, que colocava dentro de casa, fazia mal pra irmã, fazia mal pra Mariah, fazia mal pro irmão, enfim. Só gente boa. A mãe dela decidiu casar com um homem horroroso, e aí Mariah falou: "Bom, eu tenho que vazar daqui, né". Detalhe, esse divórcio, a mãe realmente casa com esse cara, e depois ela se divorcia desse cara. Um divórcio que leva anos, pelo qual Mariah pagou, tá bom? Então tá, só queria tirar isso aqui da nossa frente. Mas volta comigo pra Nova York no fim dos anos 80, vamos lá. Mariah não tinha grana, era menor de idade e vivia no apartamento vazio do irmão dela, que era um desses quartos que fica em cima de um restaurante. Nesse caso, ficava em cima de um restaurante de comida chinesa. E onde está o irmão mais velho para cuidar dessa menor de idade em Nova York? Tá fora, tá na Itália. Tentando carreira de modelo ou sabe-se lá Deus o que ele estava tentando. E aí, gente, qual que era a rotina de Mariah? E isso me chocou um pouco, assim, porque a gente pensa na Mariah toda glamurosa, rica e poderosa do jeito que ela é hoje, mas ela falou que a rotina dela era alimentar os 2 gatos que o irmão tinha deixado ali ainda por cima pra ela cuidar, e depois ela decidia como que ela ia se alimentar, porque ela vivia, né, num orçamento de $1 por dia. Então quando ela acordava, a primeira coisa que ela tinha que decidir era: "Eu vou comer um pãozinho ou eu vou usar esse dinheiro para pegar o metrô?". E alguma dessas escolhas tinha que ceder, né, ou ela ia comer e andar a pé, ou ela ia passar fome, mas andar de transporte público. Mas calma que logo ela arruma um emprego, não sei nem se ela podia trabalhar nessa idade, né, mas ela consegue um emprego de garçonete. Só que depois, né, o chefe dela, quando descobriu que ela era menor de idade, falou: "Meu Deus do céu, essa louca aqui não pode ser garçonete, eu vou ser preso, porque ela não pode servir drinks. Então vem cá, amor, você vai fazer o caixa". Só que Mariah se embananava todo no caixa, não conseguia dar o troco certo, se perdia nas contas. Ele falou: "Fia, pelo amor de Deus, vem aqui cuidar, né, do armário de casacos". Só que o que que acontece? Ela estava ali guardando os casacos, mas ela não podia ficar com a gorjeta. Então você dá o casaco, que normalmente dava ali $1 pra ela, né, lembrando que ela vivia com $1 por dia, né. O cara falava: "Não, você não pode manter essas gorjetas aí pra você não, as gorjetas são da casa, então você fica só aí no seu salário", que era pouco. E aí ela falou, né: "Ué, mas que coisa zoada, né, que mundo zoadíssimo esse aqui". E aí, cansada, né, um dia, Mariah estava comendo sua única refeição do dia, naquele restaurante de comida chinesa que ficava embaixo do quarto dela, né, quando ela olhou, assim, e viu uma conhecida. E era a Clarissa, a esposa do Gavin, lembra do Gavin? Aí a Clarissa também viu ela e elas se abraçaram, assim, como velhas amigas e coisa e tal. E aí Mariah contou como que estava aquela vida caótica dela ali em Nova York, né. A Clarissa falou: "Puts, Mariah, que coisa, não, a minha vida também virou de cabeça pra baixo. Me separei e agora tô morando aí com um casal gays de amigos meus. Vem morar com a gente, você aceitaria?". Eu aceitaria. Mariah aceitou. Só que esse apartamento, minha gente, era assim: a Clarissa, ela tinha um quartinho até que bom, e tinha até um mini estúdio no quarto dela. Só que Mariah, ela tinha que escalar a pia, né, ali da cozinha, e entrar num vão, assim, porque o quarto dela era em cima desse tipo, desse armário, assim, sabe, era um vão entre o armário e o teto, assim, onde tinha um colchão, e que ela fala que mal tinha espaço para ela conseguir andar ajoelhada sem bater a cabeça no teto. Então Mariah morava nesse canto dessa casa. Só que assim, isso faz da Clarissa uma pessoa péssima? Eu acho que não, gente. Clarissa só tentou ajudar a Mariah com o que ela tinha em mãos. Porque tudo era melhor do que viver naquele apartamento, né, do irmão e sozinha na cidade. E com isso, a Clarissa ajudava a Mariah a conseguir empregos, pagava parte do aluguel de Mariah quando Mariah não conseguia pagar, levava a Mariah para comer. Então a Clarissa cuidou dela. Mas como estabilidade é assim uma coisa que não acontecia na vida de Mariah durante sua infância, sua adolescência, até mesmo depois de famosa, aquela situação durou muito pouco. O que acontece é que um desses caras aí do casal se envolveu com gente errada, mexeu com quem não devia, e aí Mariah e Clarissa tiveram que, ó, sair fugidas do apartamento. E aí, com isso, a Mariah vai morar com a Josephine, que eu não falei aqui na história antes, até porque ela não aparece antes no livro. Mariah só fala que é uma ex-namorada do irmão dela, e aí ela foi morar com ela em um apartamento que ficava em cima de uma boate, mas que ficava ali
no centro, no coração da cena artística de Nova York. E lembra do Gavin, o ex da Clarissa? Mariah voltou a trabalhar com ele. E ele apresentou Mariah a um produtor chamado Ben, com quem ela passaria a trabalhar ali durante quase um ano, um pouquinho mais de um ano. E assim, Mariah e Ben, eles estavam empolgados porque eles estavam criando música juntos, só que os objetivos eram diferentes. Mariah dá a entender que Ben queria formar uma dupla com ela, enquanto Mariah sabia desde pequena que ela queria ser uma artista solo. Apesar disso, Ben entendeu e vida que segue. E aí juntos eles produziram uma demo, né, uma fita cassete, com algumas faixas ali que mostravam todo o potencial vocal de Mariah naquela época. Só que o Ben, ele foi malandro. Ele deu um jeitinho. Um dia ele virou pra Mariah e falou assim: "Mariah, sabia que você precisa ter mais segurança nessa indústria musical? Você precisa ter um contrato. Sabe quem sabe fazer um contrato? Eu. Olha só esse contrato aqui". E Mariah fala que ele pegou um contrato que já existia, assim, formatado em um livro que se chama All You Need to Know About Music Business, que tem um coautor chamado Don Passman na autoria, né. Então ele pegou esse contrato, escaneou ali, né, sem tirar nem pôr e deu para Mariah assinar. Detalhe, esse Don Passman, ele se tornou advogado de Mariah anos depois, mas tá, volta aqui pra história. E aí Mariah, sem pai, sem mãe, sem irmão, né, sem um advogado, sem um empresário, sem um amigo para chamá-la de louca, assinou. Detalhe, ela não tinha nem 18 anos ainda. Isso para você ver como a indústria da música, mesmo quando é com uma pessoa muito pequena, como é o caso aí do produtor, né, do Ben, ela é feita para confundir os artistas. E esse contrato foi um bilhete premiado para o Ben, porque Mariah não sabia o tamanho do que ela estava assinando lá. Com aquele contrato assinado, o Ben ele teria 50% de direito sobre os direitos autorais de todas as faixas do primeiro álbum de Mariah Carey, e depois 40% sobre todas as faixas do segundo, e 30% sobre todas as faixas do terceiro, e assim por diante. E isso se esticou até ali mais ou menos 1999, mesmo que ele não tenha composto ou produzido qualquer uma das faixas desses álbuns. Mariah fala que, em respeito, né, a todo o trabalho que ele teve com ela deixou isso passar, mesmo depois de famosa. Nas palavras dela, hein, que está na autobiografia que ela escreveu, ela diz que ela não pensou em resetar, né, ou tentar recuperar esse contrato. Deixa ser. É verdade que ela nunca tentou? Não sei. No livro ela diz que não. Se você sabe alguma coisa diferente, comenta aí. Bom, em paralelo ali, enquanto ela produzia suas demos, Mariah seguiu com a carreira de backing vocal e conheceu um produtor chamado T.M. Stevens. Por meio dele, ela conheceu Cindy Mizell em uma dessas sessões de backing vocal. E quem é a Cindy, né? Você me pergunta. Cindy era a backing vocal da época. Ela fazia trabalhos para Barbra Streisand, Whitney Houston, Luther Vandross, Rolling Stones, por aí vai, só nomezão. E uma vez Mariah e Cindy estavam gravando juntas, assim, sabe quando duas backing vocals dividem o mesmo microfone? Elas estavam lá passando a voz e tudo mais, e a Cindy escutou o estômago da Mariah roncar. E aí Mariah fala que Cindy olhou pra ela e meio que escaneou, assim, Mariah Carey. Olhou pro cabelo dela, olhou pra roupa, olhou pro sapato, olhou pro sapato, olhou pra roupa, olhou pro cabelo. E fez tipo assim: "Poxa vida", né, deu um olhar ali de compaixão pra ela. Só que Mariah fala, né, que na hora ela não ligou pra isso, assim, ela não se ligou, ela não estava autoconsciente que ela estava analisando ela ali, porque ela estava tão empolgada de estar trabalhando e estar trabalhando com a Cindy, que ela estava assim, delulu, assim, no mundo da lua, sabe. Mais tarde naquela noite, a Cindy dá o cartão dela pra Mariah e fala assim: "Mariah, me liga se precisar de algo". Mariah pega o cartãozinho e fala: "Ah, muito obrigada, mas sabe, eu não quero atrapalhar, nã-nã-nã". E aí a Cindy fala: "Mariah, é pra você me ligar fia, me liga". Com essa ligação, a Cindy, ela inclui Mariah no círculo ali de backing vocals de Nova York. E com isso ela passa a ter mais trabalhos, fazer mais dinheiro, começar a fazer seu nome com mais força. Ou seja, a Cindy meio que foi uma madrinha ali, né, da Mariah naquele momento. E um desses trabalhos que Mariah conseguiu foi para participar de uma sessão de backing vocal para uma banda chamada Maggie's Dream. Se liga no fio, hein? O baterista dessa banda se chama Tony, que conhecia uma cantora chamada Brenda K. Starr, que tinha um mega hit na rádio naquela época chamado I Still Believe. Essa mesma que você tá pensando.
I Still Believe, que está no álbum Number Ones, é um cover da música da Brenda. E aí a Brenda estava ali, né, reorganizando a equipe dela, então ela ia contratar mais backing vocals e Mariah foi participar da audição. Na audição foi pedido para que Mariah cantasse essa exata música. E Mariah fala que ela deu tudo de si para cantar essa música. Ela usou toda a sua voz, ela usou todo o seu corpo, ela usou tudo. Ela fala que ela meio que voou assim enquanto cantava essa música. E que depois que ela terminou de cantar, meio que ela volta pro corpo dela e a sala tá um silêncio, assim. E esse silêncio é quebrado pela risadinha da Brenda, tipo, "Você quer roubar meu emprego?" E depois explode numa gargalhada e fala assim: "Essa Mariah Girl, ela é minha nova melhor amiga, contratada." E aí Mariah começou a fazer turnês ali junto com a Brenda, né, sendo a backing vocal dela. Uma dessas paradas foi em Los Angeles, porque aconteceria um concerto ali, um show, de uma rádio muito famosa da época, como se fosse um pequeno festival. A Mariah foi, né, a Brenda foi, a Mariah acompanhou, cantaram, desceram do palco, foram assistir os outros artistas. E um desses artistas, que se chama Jeffrey Osborne, ele tinha uma música que estava fazendo muito hit na época, assim, e aí ele dava o microfone pra plateia e ir cantando, assim, sabe? "Ah, canta aí, canta aí." E a Brenda ficou tipo: "Passa pra Mariah, passa pra Mariah." Aí ele deu o microfone ali pra Mariah e ela arrebentou com tudo, a plateia foi à loucura, e uma pessoa que estava nesse show também se apresentando era o Will Smith, que pegou Mariah Carey e falou assim: "E a gente vai pra Def Jam Records, porque eu vou te fazer ter uma reunião com algum executivo dessa gravadora", que era uma gravadora de hip hop. Mas chegando lá, Mariah foi ser apresentada a um executivo júnior e Mariah, nossa rainha do shade desde cedo, falou: "I don't know her", e se recusou a cantar pra ele. Ela falou: "Obrigada gente, obrigada Will, beijinhos, agradeço de coração, mas ó, eu quero é cantar pra uma pessoa importante, entendeu? E tá numa gravadora que tem um legado, assim, tipo Warner, Columbia, fica pra próxima, amigo." E aí ela conseguiu uma segunda audição, dessa vez na Atlantic Records, só que a Atlantic Records não sabia o que fazer com a menina. Ela era super jovem, mas não se encaixava no pop teen. Sua música trazia soul, R&B, gospel, hip hop, não encaixava em nenhuma caixinha, sabe? Além de tudo, Mariah é birracial, né, o pai dela é negro e a mãe dela é branca. E isso confunde a cabeça dos executivos branquelos ali de Nova York. Eles falam: "Mas que essa garota, ela é branca, ela é negra, que a gente faz com ela? Meu Deus." Mais uma noite muda tudo. Brenda leva Mariah para uma festa, onde teria, assim, muitos figurões da indústria musical. Na verdade, essa festa era para lançar uma nova gravadora, na verdade um novo acordo que estava ali no meio musical, de uma gravadora chamada WTG, uma colaboração entre 3 homens poderosos. W para Walter, G para Gerald e T, Tommy. Na festa, Mariah e Brenda estão lá se divertindo, pi-pi-pi-pó-pó-pó e tal, aí tem que ir no banheiro, tipo: "Ai, vem amiga comigo no banheiro, vamos ir, bem migas, assim, sabe. Passando ali pelas pessoas, subindo a escada pra chegar até o banheiro, Mariah narra o seguinte: ela fala que, de repente, ela vê ele, e ele não era alguém que chamaria a atenção dela em nenhum momento. Não era alto nem baixo, não era estiloso. Ele seria, assim, completamente esquecível se não fosse pelos olhos. E o olhar dele cruzou com o dela. E uma energia correu ali entre os 2 imediatamente, sabe, aquele olhar fuzilador, assim, tipo, pião. E ela fala que ele encarou ela, assim, profundamente, meio que o mundo rodou meio devagar, assim. Mas enfim, foram lá para o banheiro. Chegando no banheiro, a Brenda falou: "Você viu o jeito que o Tommy Mottola olhou pra você?" E ela falou assim: "Quem?" E a Brenda falou tipo: "Girl", né. E ali ela explicou que o Tommy era o maior dos maiores, assim, né, na indústria da música. Elas saíram de lá e pum, 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 saiu correndo assim: "Cadê esse fulano? Cadê fulano? Não sei o quê." Encontraram ele e se deram um jeito de entrar ali na rodinha de conversa. Ele viu elas chegando, virou pra Brenda e falou: "Quem é sua amiga?" E a Brenda já falou assim: "Ela tem 18 anos, mas é uma boa cantora, tá aqui a fita dela." E ela foi dar a fita, assim, na verdade, para o assistente do Tommy, e o Tommy passou na frente e pluf, pegou a fita e foi embora. E a Mariah ficou tipo: "É o quê?" Diz a lenda, né, que o Tommy foi pra sua limusine, colocou a fita lá, escutou e falou: "Deus do céu." E aí voltou pra festa,
procurando por Mariah que, ó, já tinha dado os cano, Mariah vazou. Só que como ele era o presidente da Sony Music, rastrear Mariah não seria nada difícil pra ele, né. Ele conseguiu o telefone dela e deixou uma mensagem na secretária eletrônica dela lá, falando assim: "Tommy Mottola, CBS, Sony Records, esse é meu número, me liga". Mariah escuta essa mensagem e liga pra Brenda, e a Brenda fala: "Ah, olha que coincidência, não é que me ligaram aqui, né, falando com o meu assistente, pedindo o seu número?". E aqui é o começo, né, dessa história de Mariah Carey. No próximo vídeo a gente vai falar só sobre o primeiro álbum dela, aquela primeira era, como que isso desenrolou, mas esse é o antes, né, é o que vem antes dessa história e tudo mais, e como que as coisas se encaixaram, né, e se encontraram até ela chegar ao Tommy. E aí o resto é história, né. Princesa e prisioneira ao mesmo tempo. A gente se vê no próximo vídeo.